Graças e paz, amados irmãos, amados do Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, dia do Senhor, na escola bíblica dominical. Meu abraço fraterno em Cristo, amo a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus mais uma vez, mas antes disso nós vamos estar fazendo uma breve oração. Em seguida estaremos lendo o texto sagrado. Deus Santo, Deus Soberano, poderoso Deus, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Messias e Rei, Senhor e Salvador único de nossas vidas, eu te peço, Deus, perdão pelos meus pecados. O Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, Pai, nos santifique para estarmos diante da Tua presença santa, pelo sacrifício que uma vez por todas foi realizada na cruz por nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor esteja nos orientando nesta manhã de domingo de escola bíblica dominical, que Tua palavra tenha livre curso nos corações dos irmãos e cumpra o Teu propósito para o qual o Senhor designou. Pedimos tão somente a Tua orientação, porque dependemos do Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos diante de um dos textos mais sublime e extraordinário das Sagradas Escrituras. Vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14 somente. Todo esse texto é importante para que os irmãos entendam a essência da palavra inspirada por Deus, dada ao apóstolo Paulo, para a compreensão da sua igreja. Diz assim o texto sagrado: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amados irmãos, como eu falei, nós estamos diante de um dos textos mais sublimes e extraordinários das Sagradas Escrituras. Estava fazendo uma reflexão nesse texto ontem e me veio à mente e me faz entender que esse texto, ele é o gênesis da vida espiritual. Ele é o princípio da vida nova na presença de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto foi um dos textos que falou profundamente a minha alma e quero compartilhar com os irmãos. Falou profundamente a minha vida, me dando segurança na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós deparamos com esse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Efésios, diz: em quem vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse texto, como falei, fala profundamente a minha vida, o meu coração. Esse texto impactou a minha vida. Foi esse texto que transformou a minha vida de uma vez por todas, concedendo-me segurança plena da minha alma para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um texto que é muito disseminado, muito propagado, proclamado como evangelho da salvação para a vida daqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para esclarecer algumas dúvidas acerca da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele nos traz a revelação de um mistério que foi elaborado antes dos tempos eternos, mais precisamente, como diz as Sagradas Escrituras aqui nesse texto, no versículo 4, antes da fundação do mundo,
Antes que tudo viesse a existir, Deus já havia elaborado um plano eterno para a salvação das nossas almas. Que maravilhoso! Isso é glorioso, isso é extraordinário. Deus nos amou mesmo antes de nós existirmos, um amor sem medida. Esse amor foi manifestado a nós e nós cremos. Por isso é que nós somos salvos mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que nós estamos plenamente seguros que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, o qual foi efetuado antes da fundação do mundo, segundo o propósito santo daquele que nos amou e entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar a nossa eterna salvação, a redenção da nossa alma. A palavra de Deus nos dá essa garantia, ela nos dá essa firme convicção, essa firme certeza que nós estamos seguros debaixo do poder de Deus e que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 36 ao 39. Nada nesse mundo pode nos afastar desse sublime e eterno amor. Amados irmãos, essa mensagem, esse texto sagrado, Paulo, ele expressa para a igreja de Éfeso, para que tire toda e qualquer sombra de dúvida acerca da salvação da alma. As pessoas pensam, melhor dizendo, os judeus pensavam que eles eram salvos por cumprir a lei, porque foi dada primeiramente a eles a graça de serem os contemplados pela vinda do Messias para a salvação das suas almas. E eles pensavam que era só para eles mesmos, mas essa salvação foi estendida tanto aos judeus quanto aos gentios. Foi para todos os povos, especialmente para os judeus, a quem Deus fez um pacto através de Abraão, Isaque e Jacó. E o nosso Deus é um Deus verdadeiro. É impossível que Deus minta. Então, a manifestação desse mistério glorioso, desse projeto eterno de Deus, elaborado antes dos tempos eternos para a salvação dos pecadores, foi enviada primeiramente a Israel, mas também a outros povos fora de Israel, a todo aquele que nele crê, tanto judeus como gentios. Paulo esclarece isso. E essa salvação, ela não depende de quem quer ou de quem corre, como diz as Sagradas Escrituras, mas de Deus usar de misericórdia. É interessante entender que, ao mesmo tempo que esse texto é tão sublime, extraordinário, é um texto fantástico que traz consolação para a nossa alma, é importante falar aos irmãos, é um dos textos de mais difícil compreensão, por se tratar de coisas que não existiam antes da criação, em especial o projeto da nossa salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, o amado de Deus, a quem se ofereceu em redenção em nosso lugar lá na cruz. Ele é um dos textos mais sublimes e extraordinários, porque Jesus Cristo tomou a forma humana, assumindo os nossos pecados, levado à cruz para morrer em nosso lugar. O que nos esperava era a condenação eterna, o que nos esperava era o inferno, o que nos esperava, irmãos, era a separação de Deus de uma vez para sempre. E Paulo também esclarece essa verdade aqui nesse texto sagrado. É por isso que ele afirma que não há sombra de dúvida que aquele que crê em Jesus Cristo, nos seus méritos sacrificial, estão eternamente salvos, guardados debaixo do poder de Deus. Isso é graça sobre graça manifestado em Cristo Jesus para as nossas vidas. Essa mensagem é uma mensagem mais do que uma mensagem de consolação, ela é uma mensagem de firmeza e de fé para as nossas almas.
ainda que nós estejamos enfrentando crises familiares, ainda que nós estejamos enfrentando crises de problemas de saúde, como nós vemos hoje no mundo todo. Parece que as pessoas não adoecem de outra doença, senão desse mal que está contaminando o mundo, e que esse mal é mais falado na boca dos povos do que o próprio nome de Deus, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. No nome de Jesus Cristo, irmãos, peço que voltemos o nosso coração para o autor da nossa salvação, para Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a garantia que nós somos dele, que somos povo do seu pastoril, que ele cuida das nossas almas eternamente. Amados, que o Senhor Jesus Cristo ilumine os vossos entendimentos para que possa se abraçar com essa verdade. Como falei anteriormente, essa mensagem desse texto ela é mais do que suficiente para garantir a nossa segurança, a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, na esperança da sua vinda. Por isso, irmãos, seja qual for o problema, seja qual for a circunstância, seja o que estiver angustiando a vida dos irmãos, seja por motivo de perseguição do Evangelho contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque isso o próprio Senhor Jesus Cristo já havia expresso para os seus santos discípulos, para a sua santa igreja, quando ele esteve aqui ao mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu e que nele nos torna mais do que vencedores, e nos faz triunfar a cada dia na presença de Deus. Nós não vamos ser extraviados na nossa trajetória aqui nesse mundo, pelo contrário, a palavra de Deus nos diz aqui, através do apóstolo Paulo, que nós somos guardados como penhor para o resgate da nossa alma. Por isso nós devemos ter confiança, irmãos, na esperança que nos está sendo dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que isso seja o motivo da nossa alegria, que isso seja o motivo da nossa felicidade, que isso possa ser a maior motivação que nós precisamos para continuar vivendo como servos de Deus, como servos da luz, com bom testemunho, podendo compartilhar esse Evangelho, essas palavras tão sublimes e maravilhosas para a salvação de outras almas. Quando nós compartilhamos essa verdade, nós estamos renovando a nossa fé, nós estamos firmando mais ainda a nossa esperança no Senhor, nós estamos repartindo dessa esperança com aqueles que não têm. Há muitas pessoas nesse tempo de crise, de coronavírus, que estão sendo dizimados por essa doença tão terrível, estão morrendo, estão indo para o inferno, e nós estamos apenas nos distanciando socialmente. Nós perdemos a visão do que é reino de Deus. Irmãos, confessando aqui, em alguns momentos eu fui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a sair para compartilhar esse Evangelho que nós estamos pregando hoje aqui, para a renovação da esperança da igreja, para que a igreja sinta a firmeza da sua fé, da firme convicção que nós somos eternamente amados por Deus e guardados pelo poder do Espírito Santo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho nós saímos compartilhando com algumas vidas, e essas vidas foram curvadas diante de Jesus Cristo pela poderosa mensagem que esse texto nos transmite e transmitiu para a vida das pessoas que creram em Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui no versículo 13, que em quem vós estáis. Está em quem? Em Cristo Jesus. Depois que nós ouvimos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nós cremos nele, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a crer em Jesus Cristo como nosso eterno e Salvador das nossas almas. Irmãos, vidas têm se curvado diante de Jesus Cristo. É uma mensagem não só exclusivamente para os judeus, como para os não-judeus, os povos que estão fora de Israel.
É verdade que essa salvação foi manifestada primeiramente aos judeus, depois aos demais povos. Primeiramente creu Israel, aqueles que creram, como no caso do apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos e tantos outros discípulos, mas também para os gentios, porque Paulo elucida isso no capítulo 2, versículos 11 ao 15. Diz assim o texto sagrado: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz, trazendo-nos paz em Cristo Jesus nosso Senhor, em quem vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, em quem vós estáis. O apóstolo Paulo usa o mesmo paralelo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz que os que estão em Cristo, nova criatura eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura, nova criação, nova vida na presença de Deus, vida gloriosa para o louvor e glória de Deus, como nos diz o texto sagrado no capítulo 1, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós falamos isso de cor e salteado no nosso catecismo maior. Para que fim vos criou Deus? Deus vos criou para a sua própria glória, para amá-lo e glorificá-lo para sempre. Portanto, irmãos, que essa palavra console os vossos corações, lhe dê bom ânimo, possamos continuar servindo ao Senhor com fidelidade e que possamos, no futuro bem breve, por que não dizer, hoje à noite, no culto de adoração ao Senhor, se fazermos presente aqueles que estiverem em condições de fazerem-se presentes na igreja, com seus corações transbordantes de amor pelo Senhor, com o desejo de cultuar a Deus com toda a liberdade. Nós já fomos privados por muito tempo dessa adoração que Deus nunca nos proibiu. Vamos exercitar a nossa fé, vamos ser cautelosos sim, mas vamos exercitar a nossa fé, vamos ser cuidadosos sim, mas vamos exercitar a nossa fé, vamos adorar o Senhor como comunidade santa de Deus, ajuntamento da comunhão dos santos, da comunhão do Espírito Santo, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus avive a sua obra, que Deus continue nos abençoando e nos sustentando como Ele tem nos prometido. Eu creio nessa palavra, eu creio que os irmãos creem nessa palavra, que nós estamos seguros e guardados pelo poder de Deus, de toda e qualquer circunstância, seja ela diversa ou não, o Senhor está conosco no controle das nossas vidas, nos sustentando e nos restaurando, se for para a sua glória. Se não for, Ele vai estar nos retirando para estarmos com Ele, como diz o apóstolo Paulo, que é infinitamente melhor. Não vamos olhar as circunstâncias, meus amados irmãos, vamos trazer aos nossos corações essa esperança tão maravilhosa que Deus nos concede por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos irrepreensíveis nele, em amor. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Um bom domingo para os irmãos, que logo mais à noite
possamos